Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais uma conversa e hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem O Desvelar de Deus, referindo-se ao grande mistério da sua descida, da sua segunda vinda, que Deus estaria velado em seu corpo, que é a igreja, não agora colocando um véu natural sobre o nosso rosto, mas com cara descoberta. Veja, Deus está velado atrás da verdadeira igreja, que agora ela é carne de sua carne, ossos dos meus ossos, disse Jesus. E, lógico, referindo-se a Adão e, por conseguinte, a Jesus. E Paulo disse que quem não discernir o corpo de Cristo ou está fraco, doente ou dorme. E a cada dia a misericórdia de Deus vem se esgotando, até que por fim não haverá mais aonde encontrar essa misericórdia, porque está cada vez mais velada, cada vez mais sensível. E para poder ver Deus hoje manifestado em seu povo, é necessário ter o Espírito Santo. Por isso que a Virgem Nécia não pôde compreender o mistério da encarnação da palavra. Jesus disse para eles, ou para elas, em Mateus 25, vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Ela não pôde ver Deus manifestado em carne humana porque ela própria não tinha um azeite. São João 14, 20, Jesus disse, naquele dia vocês vão entender que eu estou em vós e vós em mim. Veja, então, para entender, veja, Deus encarnado em seu povo, primeiro é necessário ter o Espírito Santo. Então, na mensagem O Desvelar de Deus, o profeta mostra que hoje, não ir além do véu é morte. No passado, cruzar o véu sem ser chamado, como foram os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram. Veja, quando o rei Uzias quis entrar além do véu, depois de ser advertido pelos sacerdotes para não entrar, e ele quis entrar, a lepra lhe saiu na testa. Mas hoje, diz o Mombrana, não ir além do véu é morte e morte espiritual. Veja que o ministério de Elias no passado continuou por Eliseu. Eliseu representa a verdadeira igreja, essa que está com a porção dobrada. Veja, tem o Espírito Santo na alma e também no homem exterior para o tempo de adoção, porque Jesus santificou e aperfeiçoou uma igreja para que ele pudesse morar nessa igreja. Esta é a profecia e esta é a Bíblia. Mas Deus disse para ungir a Jeú. Jeú representa o falso ungido, que só pode vir depois do verdadeiro. Veja, e o ministério de Jeú foi para combater Jezabel e a religião organizada e os profetas de Baal, num tipo desses que tomaram a mensagem do profeta, combateram o catolicismo, combateram a religião organizada, veja, pregaram contra o mundanismo, contra a política, veja, se valeram da verdade da palavra, veja, falsos ungidos, fizeram grandes grupos para si, grandes organizações com as verdades pregadas pelo profeta. Mas veja, houve um terceiro elemento, Azael. Esse elemento pegou um cobertor e molhou na água e matou o sufocado rei. Esse Azael está ungido, veja, pela própria mensagem de Elias. Agora, aqui no tempo do fim, ele tem material para matar aqueles que devem ser mortos. Materiais de escândalos, os bastidores, as doutrinas falsas e aquilo que eles não entendem. Então eles estão ungidos, veja, para tomar a mensagem e matar crentes que estavam com essa mensagem na mão e nunca receberam o Espírito Santo. Porque a profecia disse, o que escapar da espada de Eliseu, Jeú vai matar. O que escapar da espada de Jeú, Azael vai matar. Veja, a morte espiritual aqui no tempo do fim para aqueles que rejeitaram a verdade da palavra. Então diz o Mombrana a respeito desse Deus, esse poderoso Deus desvelado perante nós. O sétimo selo,
o mistério mais bem guardado da Bíblia, que o diabo nunca vai descobrir, o incrédulo muito menos, e nem mesmo o manufaturado. Note o que fala a Escritura. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Deus, ou filhos de Israel, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos, e esse é o ponto, esses que não podem enxergar, que estão condenando, que estão tentando desqualificar, que estão tentando desmentir a mensagem, eles são iguais àqueles do passado que mataram os profetas, estão matando hoje a influência do profeta. Esses demônios que estavam lá atrás só mudaram de corpos, são os mesmos aqui. Mas eles não podem invalidar a verdade da palavra, não podem enganar o eleito, porque essa mensagem já está escrita nas tábuas de nosso coração. Nós somos a mensagem, nós somos essa mensagem agora, nós somos o corpo de Cristo, que está continuando as obras do seu ungido. Sim? Veja, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Veja, é a mesma coisa com a mensagem do profeta. É a mesma coisa quando os judeus leem o Velho Testamento. Eles estão cegos e não podem ver o Messias. Não puderam romper o véu. Veja, a mesma coisa hoje com esses assim chamados crentes da mensagem, que têm o véu sobre seus olhos para não verem a manifestação da palavra. O mensageiro já foi embora, ele era apenas um vaso de barro. Em outras palavras, o embrulho que guardava o papel. Agora, essas 7 vozes de Apocalipse 10, os 7 trovões. Veja, esse poder da palavra falada que saiu da boca de Deus, o poder criativo para trazer a igreja verdadeira, está sendo manifestado na voz de arcanjo, nessa ressurreição de Efésios 2. Como disse Paulo, e nos ressuscitou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos vivificou. Há uma ressurreição agora, onde a verdadeira igreja se torna carne de sua carne e osso de seus ossos. Por isso ele comparou o livro de Efésios ao livro de Josué. O livro de Efésios nos leva diretamente para dentro da terra da promessa. O livro de Efésios nos leva diretamente para dentro do batismo com o Espírito Santo, trazendo a verdadeira evidência, que é crer em toda a palavra. Então, na mensagem do desvelar de Deus, citando esse evento em que Moisés punha um véu sobre o seu rosto, veja, o seu rosto brilhava, ali estava a glória da Shekinah, e ele carregava as 2 tábuas de pedra, e ele era o único intérprete da palavra, a palavra estava velada na carne dele. Mas depois ele teve que colocar essas tábuas da lei atrás do véu, lá dentro do tabernáculo, porque a palavra sempre deve estar velada. E depois que a palavra foi colocada atrás do véu, depois que a palavra foi revelada, veja, do Monte Sinai, Moisés a transporta até o templo, até o tabernáculo. Veja, um tipo perfeito do que disse Jesus. Veja, ali estava ele, o templo, aonde aquela glória estava revelada. Por isso o véu do santuário rasgou de alto a baixo, quando ele expirou no Calvário para revelar Deus, que estava fora daquele véu. Veja, por isso Saulo viu ele no caminho de Damasco, e a luz veio a voz de Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, por que me persegues? Paulo perseguia a igreja. Onde estava Jesus? Velado em seu corpo, que é a igreja. E hoje é a mesma coisa. Nós estamos com o rosto descoberto, mas para poder ver a glória de Deus atrás de peles humanas, o indivíduo precisa ter o Espírito Santo, porque está cada vez mais raro. Hoje nós somos abençoados com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É dentro da alma, dentro do indivíduo, além do véu, lá atrás onde está a glória de Deus, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que a Virgem Nécia nunca poderá saber. Ela vai correndo de igreja em igreja atrás de um ungido, mas quando ela voltar já foi tarde demais, ela perdeu a grande bênção, não pôde discernir o corpo de Cristo. Veja, parágrafo 131, Moisés tinha a palavra. Agora lembre-se, depois que a palavra se manifestou,
Moisés era Moisés novamente. Veja, está vendo? Mas enquanto essa palavra estava nele para ser divulgada, ele era Deus. Algum problema com isso? Ele era Deus. Bem, ele não era mais Moisés, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso tivesse terminado. Tinha essa palavra com ele. Assim, portanto, quando ele veio, as pessoas viraram suas cabeças, não podiam entender. Elas tinham se transformado, Ele era um sujeito diferente. Ele veio com essa palavra e ele pôs um véu. A Bíblia disse sobre o seu rosto, pois ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. Amém? Foi por isso que Jesus disse, não diz a vossa Escritura, sois deuses, aquele a quem a palavra foi dirigida? Veja, essa é a grande revelação para esta hora. Veja, o irmão Brana, nenhum tiro, nada podia derrubá-lo, enquanto a palavra não fosse revelada. Mas depois que a palavra foi revelada, foi toda gravada e hoje está impressa, está em nossas mãos, aquele mexicano bêbado pôde cruzar a rua, veja, e bater no carro do profeta, e o profeta foi tirado de cena. Mas o que importa, se a mensagem já está revelada? Veja, enquanto a palavra estava dentro dele, nada podia acontecer. Veja, a palavra estava ali escondida. Mas agora, irmão, ela já está revelada, ela já está conosco, nós já temos ela, a palavra de Jesus Cristo. Veja, há uns ignorantes aí dizendo que nós vamos adorar a imagem do profeta, como nos dias de Daniel, quando foi feita a imagem de um homem santo e uma adoração forçada à imagem de um homem santo. Irmão, a igreja nunca será enganada, a verdadeira Eva não será enganada, ela não vai cair. Veja, a exemplo de São João, em Apocalipse 19, Apocalipse 22, ela tem ciência de que o de fora é apenas um véu, é um anjo, mas o espírito de profecia, esse é Jesus Cristo. Veja, agora, olhe, se Moisés, olha irmão, aqui vai ser um insulto. O Brana diz assim, eu vou insultar vocês. Vai ser um insulto agora. Conforme Paulo disse aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, se Moisés tinha de velar seu rosto com aquele tipo de glória sobre si, veja, porque aquela era uma glória natural, aquela era uma lei natural, e se Moisés, sabendo que aquela lei tinha de perecer, mas a glória era tão grande que cegava as pessoas, então elas tinham de pôr um véu sobre o rosto dele. Quanto mais será isto hoje, o hoje sou eu que estou botando. Ele diz, quanto mais será isto, veja, pessoas espiritualmente cegas, Laodiceia está cega, aquela glória havia de passar, mas esta glória não passará, está vendo? Moisés tinha as leis carnais, a condenação. Veja, nenhuma graça, nem nada, isso simplesmente condenava você. Porém, isso de que estamos falando, aquilo não tinha perdão, aquilo simplesmente lhe fazia ou lhe dizia o que você era. Isso, hoje, lhe dá uma saída. E quando aquela palavra for desvelada, oh, que coisa, que espécie de rosto ela será? Ela terá de ser velada, ela tem de ser velada. Agora note, então o Espírito é velado em um templo humano. Veja, ele deve falar as palavras naturais com um véu natural. Agora, Paulo falando aqui agora, nesse sentido, a palavra Espírito, ele disse, somos ministros, não da letra, da lei, mas capazes, ministros do Espírito, que o Espírito toma a letra e a manifesta. Por isso Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida. Isso era simplesmente lei, você tinha de ir olhar para ela e dizer, ó, não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás, não farás isso, aquilo mais. Você tinha de olhar para isso. Mas isso, hoje, é o Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era e que produz e que manifesta, não 2 tábuas de pedra, mas a presença do Deus vivo. Não um pensamento mítico que alguém inventou, ou algum houdini, algum ilusionista, um truque, mas a própria promessa de Deus revelada e manifestada bem diante de nós. Detrás de que espécie de véu isso estará? Lá atrás era a morte não entrar. Hoje, lá atrás a morte era entrar. Hoje é morte não entrar.
Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.